Naquele lugar, o progresso ainda não havia chegado. Naquele pequeno vilarejo próximo ao rio Araguaia, moravam algumas famílias que, longe das grandes cidades, viviam basicamente da pesca. Uma dessas famílias era a família de Dona Lourdes, uma velha senhora que cuidava da casa, do seu marido e de 2 filhos, João, de 8 anos, e Rita, de 10 anos. Rita era conhecida por ser incrivelmente desobediente. Ela pregava peça nos vizinhos e mentia como o próprio diabo. Sua mãe sempre dizia: "Menina, se não parar de contar mentiras, o arranca-línguas vai vir atrás de você qualquer hora dessas." A menina ria da cara da mãe e dizia: "Isso é crendice de gente velha, minha mãe." Numa certa tarde, Rita veio correndo aos gritos, chamando por sua mãe. Ela gritava que seu irmão João havia caído no rio e estava se afogando. A velha mãe saiu correndo desesperada e, quando chegava próxima ao rio, tropeçou, rolou de uma ribanceira e acabou batendo com a cabeça sobre uma pedra. E ali mesmo faleceu. Um vizinho que viu a mulher caída correu para chamar o pai das crianças. O marido, ao ver sua mulher morta, perguntou a Rita o que havia acontecido. E a garota novamente mentiu. Ela disse que um homem havia empurrado sua mãe e corrido para o meio do mato. O pai não pensou 2 vezes. Falou para os seus filhos irem para casa, reuniu os vizinhos e entraram no meio do mato, atrás do tal homem. Já se passavam das 8 horas da noite e os homens ainda não haviam retornado. Rita então foi se deitar. João, seu irmão mais novo, já estava em sono profundo. A garota fechou os olhos, sentiu o sono se aproximar. De repente, sentiu algo em torno do seu pescoço. Era uma enorme mão peluda que a estava sufocando. Ela se debatia, não conseguia gritar, não conseguia escapar. Mais tarde, seu pai chegou cabisbaixo por não ter encontrado o tal homem. Ao entrar em sua pequena casa, viu a cena completamente assustadora. Rita estava sentada no sofá, completamente petrificada. Sua boca escorria sangue que pingava e manchava de vermelho o velho estofado da família. O homem, desesperado e aos gritos, sacudia Rita e perguntava o que havia acontecido. A garota murmurava sons, mas não conseguia elaborar as palavras. O velho pai então percebeu que sua filha havia tido a língua arrancada. Ele levou as mãos à cabeça, desesperado. "Quem fez isso com você? Quem fez isso com você, minha filha?" Obviamente, ele não obtinha respostas. O homem então se lembra que, apesar de ele nunca ter ido à escola, Rita havia frequentado as primeiras séries. Ele pediu então à filha que escrevesse o que havia acontecido. A garota, tremendo, escreveu 3 palavras e entregou o papel ao pai. Ele saiu desesperado e foi até a pequena quitanda que havia no meio do vilarejo. Entregou o papel até uma velha senhora que era dona do lugar. Pediu para ela ler o que estava escrito. A senhora, meio confusa, olhou para o papel e lhe disse: "Acho que não diz muita coisa. Aqui só tem 3 palavras. Mamãe tinha razão. Então, é melhor ter cuidado ao contar mentiras. Qualquer hora dessas, o arranca-línguas pode aparecer por aí."
Em 23 de outubro de 1949, o jornal Estado de Minas, editado em Belo Horizonte, publicou uma pequena crônica sobre o que teria ocorrido no ano de 1900 com um homem chamado João Leite. Por volta deste ano, na cidade de Ouro Preto, mas precisamente na igreja de Nossa Senhora das Mercês, um pequeno templo católico situado ao lado de um cemitério, por volta da meia-noite, um cidadão chamado João Leite, zelador e sacristão da igreja, se preparava para dormir na sacristia. Por volta da meia-noite, escutou rumores e batida de sinos na igreja. Descobriu-se de seus cobertores e, alerta, passou a prestar mais atenção nos tais ruídos. Seriam ladrões? Ele refletiu um pouco e chegou à conclusão de que a igreja era muito pobre e nada poderia ser roubado. Mas então, quem estaria ali? Estava triturando essas dúvidas quando ouviu em alto e bom som: Deus vos salve. Estavam rezando a esta hora da noite? Levantou-se e, alcançando o corredor, chegou até a porta que dava para a entrada da igreja. Para sua surpresa, ela estava toda iluminada e cheia de fiéis. No altar, um sacerdote, todo paramentado, celebrava a missa. Olhando para a cabeça do padre, João Leite observou que ele não apresentava cabelos e o couro cabeludo era muito pálido. João não lembrava de conhecer nenhum religioso calvo no clero de Ouro Preto. Quando ele desviou seus olhos para os fiéis, verificou que todos trajavam capas pretas com capuz. Todos estavam de cabeça baixa. Quando o padre se voltou para dizer: "O Senhor esteja convosco", João pôde ver seu rosto. Não era um rosto humano. Se tratava de uma caveira. Nesse momento, os fiéis levantaram e também foi possível ver que se tratavam de esqueletos vestidos. Apavorado com o espetáculo que mais parecia se tratar de um filme de terror, ele correu para fora, deparando-se com a porta do cemitério, que se encontrava completamente escancarada. Ele pensou então estar tendo um pesadelo e voltou para sua cama. Cobriu a cabeça e, morto de medo, ficou quietinho ouvindo as almas rezarem. Afinal de contas, a igreja é para os vivos e também para os mortos. Teresa Bicuda era uma moça de lábios grossos que lhe valeram o apelido de Bicuda. Ela morava em Jaraguá, no Laguinho de Santana. Mulher extremamente má, tratava a mãe de forma absolutamente cruel. Botava a velha para mendigar nas ruas, batia e a humilhava. Certo dia, chegou ao extremo da maldade. Conta o povo que ela colocou um freio de cavalo na boca da própria mãe, montou em suas costas e nela andou montada em frente de todo o povo. Aquilo foi demais. A pobre senhora morreu, mas antes excomungou a filha desnaturada. No meio religioso e de extrema moralidade da antiga vila de Jaraguá, Teresa Bicuda era uma aberração social. Descrente, ela jamais visitava a igreja. Quando era forçada a passar diante de alguma, virava o rosto, praguejava baixinho. Trabalhava aos domingos, somente para que o povo visse que ela não respeitava as tradições. Um dia, Teresa Bicuda morreu. Ela foi enterrada na capelinha de Rosário, sem cerimônia preliminar. Nenhuma lágrima surgiu de algum olho. Por 3 noites consecutivas, ao soar da meia-noite, a população ouvia medrosa os gritos que soltava a Teresa, pedindo que retirasse seu corpo de dentro da capelinha. À meia-noite em ponto, sua alma saía do túmulo e percorria as ruas, sempre gritando desesperadamente: "Tirem meu corpo da capelinha."
Os moradores viam um imenso vulto branco correndo, deixando cair das suas vestes sujas labaredas de fogo que enchiam o ar com um cheiro desagradável de enxofre. O povo já não aguentava mais e quis pôr um fim naquilo. Eles exumaram Teresa Bicuda e levaram o corpo já em vermes para a Serra de Jaraguá. Ao chegarem em um lugar pedregoso, atiraram seu corpo apodrecido. Um forte cheiro de enxofre encheu o ar. No local, nunca mais nasceu uma planta, mas também Teresa Bicuda nunca mais aterrorizou a população de Jaraguá.